Olá! A TV Cruzaltense, na série Entrevista com os Eleitos, traz agora para você uma série com os vereadores que assumirão o Legislativo a partir de 1º de janeiro. Hoje iniciamos com o professor universitário, médico cardiologista e também empresário, Dr. Paulo Viestre. Doutor, seja bem-vindo à TV Cruzaltense. Bom, nesse ano que a gente sabe que é um ano atípico, um ano de bastante dificuldades, né, principalmente pela questão do Covid, o que levou um conceituado cardiologista a enfrentar as eleições? Pois é, isso não é de uma hora para outra, né? 2018, 2019 eu já vinha vendo a possibilidade de talvez concorrer. Por quê? Porque eu tenho uma mente um pouco inquieta, uma mente criativa, e eu achei que eu poderia emprestar essa criatividade, essa mente inquieta para a sociedade, porque tu acumula um certo nível de conhecimento, e esse nível de conhecimento, talvez nos lugares onde eu trabalho, não seja adequado, pudesse ser mais adequado a nível da comunidade. Foi então que eu vim amadurecendo, 19 eu atingi esse objetivo, e aí em conversa então com algumas pessoas, então eu decidi concorrer para ver se eu consigo de fato fazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa para o nosso município. Nós concorremos e felizmente, graças a Deus e os nossos esforços, nós fomos eleitos. E a gente sabe que dentro dos projetos, do seu trabalho, um dos que tem bastante destaque é a Semana do Coração, né? O senhor já tem uma presença, né, com a comunidade, mas como foi estar mais próximo destas pessoas nesse momento? Por causa da Semana do Coração, a gente sempre trabalhou na questão de prevenção. Existe ainda um eixo muito pouco explorado, que é a nível de prevenção. As pessoas precisam aprender a se cuidar. Prevenção no sentido de autocuidado. As pessoas têm que ter um pouco de conhecimento, usar esse conhecimento a benefício próprio e a partir daí trabalhar e se estender. Nesses 15 anos nós fizemos muito isso, né? E nós queremos levar essa prevenção agora para dentro da Câmara dos Vereadores e da Câmara dos Vereadores através da Câmara dos Vereadores levar mais para nossa cidade. E nessas andanças da campanha, nós fizemos quase 300 quilômetros, 297 quilômetros, 300 quilômetros na cidade inteira. E eu fui em bairros que jamais tinha ido. Claro, a gente não conhece, como morador, a gente não conhece tudo, é óbvio, né? E aí agora como candidato, então eu fui conhecer de fato a realidade e eu fiquei, por um lado, entusiasmado com algumas possibilidades em Cruz Alta, mas por um outro lado muito triste, porque eu vi uma realidade que está nas estatísticas, então eu vi essa realidade. Aí eu fiquei bastante preocupado, muito preocupado, diga-se de passagem, para ver se realmente nós vamos conseguir fazer alguma coisa, porque existe um grau de não avanço, um grau de não desenvolvimento muito sério em Cruz Alta, e isso é bastante preocupante, não só a nível político, mas a nível de desenvolvimento, a nível de sustentabilidade para a cidade e para a população, que é muito óbvio, né? A gente sabe que, enquanto comunidade, as pessoas já têm um certo receio dessa visita dos políticos, até porque sabemos que existe um histórico de promessas que não são realizadas, né? Como foi essa receptividade das pessoas? Ou como não foi a receptividade. Ou como não foi, exatamente. Assim, é a primeira vez que eu fiz, né? Então, eu estava sem expectativa. Como é a primeira vez e sem expectativa, o que vem, ele serve como experiência. E eu experienciei de tudo. Pessoas que saíam das suas casas, pessoas que vinham conversar, pessoas que abanavam e muitas pessoas hostis, pessoas fazendo sinal com o dedo, né? E assim, interessante que as pessoas humildes, mais simples, elas têm um comportamento mais introspectivo, delicado, mais educado. Sim. E muitas pessoas de alto poder aquisitivo das suas casas faziam sinais com o dedo, que eu não vou fazer aqui, mandando eu tomar longe.
Eu fiquei impressionado com a falta de educação dessas pessoas, né? Vários jovens, vários pais de famílias, adultos e pessoas bem abastadas fazendo sinal com o dedo, mandando de longe. Isso achei estranho, né? Achei estranho esse grau de hostilidade, né? Mas, no modo geral, eu fui muito bem recebido. As pessoas, de fato, têm essa preocupação. Imagina, eu fui em lugares que eu fui o único que visitei. E eu fui em muitos lugares, as pessoas dizem francamente, em época de eleição, vocês políticos vêm, vocês prometem, nunca mais voltam. E nunca mais voltam. Então a gente perde a esperança. E de fato, dá para perder a esperança mesmo. Sim. Dá para perder a esperança. Agora também não pode confundir, né? Não pode confundir o papel do vereador com o papel do prefeito, ou o papel do governador e o papel do presidente, porque existem problemas estruturais na nossa cidade que são das esferas, né? É tanto do governo federal, governo estadual e do governo municipal. E alguma responsabilidade também da Câmara dos Vereadores. E as pessoas confundem isso. A Câmara dos Vereadores, ou o vereador, ele tem dois principais papéis, né? Um deles é fiscalizar o senhor prefeito na governança da cidade. E o segundo é criar leis que auxiliam na administração, na governança da cidade. Então isso é importante. Agora, tirar da miserabilidade, tirar da vulnerabilidade, aí não tem como, né? Sim. Então eu vou te dar um exemplo. 70% da nossa população tem até o 2º grau incompleto. Então não é nem o 2º grau completo, é o 2º grau incompleto. Ou seja, maior parte da nossa população tem muito poucos anos de estudo. Então isso não é um problema do vereador. Sim. Né? Embora as escolas estão aí, né? As pessoas têm escolas, as escolas estão aí, nem vamos entrar no mérito se é boa qualidade, se não é boa qualidade, mas as escolas estão aí. Então por que as pessoas não frequentam? Por que as pessoas desistem? Então já parte desse pressuposto, se a nossa população tem baixa escolaridade, poucos anos de estudo, com certeza isso vai refletir na mão de obra, no uso da mão de obra, na empregabilidade, no desenvolvimento. Então isso não é um problema do senhor vereador e nem da Câmara dos Vereadores e nem do prefeito. Agora, que maneira nós podemos estimular as pessoas a estudar mais? Acho que aí sim a gente pode contribuir. Dessa forma é possível fazer projetos que mantenham essas pessoas na escola, mantenham elas continuando, né, numa educação continuada. Sim. É um outro processo, né? Sim. Lembrando que o que é de 1º grau é de responsabilidade do município e também do Estado, mas já o 2º grau já é responsabilidade do Estado. Né? Então isso fica difícil. Então de que maneira interagir, fazer algo assim, né? Então isso é bem complicado, sim. Outra coisa que também nós vimos, a maior parte das pessoas das casas da nossa cidade tem uma renda per capita de no máximo 2 salários mínimos. Sim. Né? 70% da população é até 3 salários mínimos na casa, não é per capita, não é por pessoa, é na casa inteira. Então, aluguel ou água, luz, gás, comida, farmácia, criança, transporte, né? Então, isso é um custo muito elevado. Como que a gente vai desenvolver isso também, né? Como que a gente vai ver? Tem que ter emprego, tá? Aí tu tem emprego, mas tu vai empregar o quê se a pessoa tem pouca escolaridade? Não tem muito conhecimento de informática. Então, uma coisa que a gente vai trabalhar muito é ver essa demanda e entrar em contato com várias entidades para acelerar ou de que maneira estimular ou até criar cursos capacitantes. Né? Não precisa ser curso técnico, mas Sim. curso de 30 horas, 40 horas, tu vai somando e a pessoa vai melhorando a sua capacidade e a sua habilidade para ofertar mais emprego. Né? E também nós precisamos ver a demanda da nossa cidade. Por exemplo, demanda da nossa cidade. Nós não temos ainda um conjunto de informações das empresas que estão instaladas no município, o que eles precisam.
Quais são as demandas que eles precisam? Quais são as mãos de obras que eles precisam para a gente começar a criar cursos de capacitações? Para as pessoas que estão aqui. Exatamente, para ver bem isso aí. Então isso ainda não tem, é uma coisa que a gente pode trabalhar, uma coisa que a gente muitas pode... vezes vem pessoas de fora trabalhar na cidade, as pessoas daqui estão indo para outras empresas em outras cidades. Sim. Exatamente por causa disso, né? Por Sim. essa falta de... Sim, uma empresa vem se instala aqui, mas e a mão de obra? Uhum. Então ela tem que trabalhar essa mão de obra, ela tem que fazer as capacitações e habilidades. Então, qual é a estratégia disso? Então a coisa é bem... Não é simples, não é simples. Falando um pouquinho então das responsabilidades, né? A prefeita eleita, a doutora Paula, é do seu partido. O senhor entende que isso facilita no andamento dos processos, dos projetos, ou pode dificultar de alguma forma? Em primeiro lugar, vai facilitar a Paula, porque eu quando decidi concorrer, um dos motivos que eu decidi concorrer foi justamente por grande probabilidade da Paula ser eleita, por eu conhecer a Paula. Então já é uma vantagem, né? Já é um pressuposto de facilitação. Em ela sendo do partido, é corresponsabilidade, tanto, obviamente, da parte dela e minha, mas no caso eu como vereador, é de corresponsabilidade. A gente vai ter que criar situações para facilitar o trabalho dela, para facilitar a governança dela, né? Mas se não fosse do partido, é diálogo. Diálogo e conversa, né? Porque pode ser assim, pode ser... Eu tenho amigos do PT, eu tenho amigo do PCdoB, do PSDB, do PSL, eu tenho amigo do DEM, amigo do PSDB, eu tenho amigos em todos os setores, eu tenho conhecidos, tenho amigos conhecidos. Então, o que a gente vê? Qual é o nosso objetivo único, Cruz Alta? Desenvolvimento, população. Eu tenho certeza que qualquer processo, qualquer projeto que venha do executivo nesse sentido, eu tenho certeza que através do diálogo, da maturidade, né, a gente vai conseguir caminhar junto. Né? Porque eu tenho certeza que, por exemplo, da oposição, dos vereadores que entraram, no caso, o Taquara que entrou, né, a Laura, né, a Ana, que são mais do PT e do PCdoB, eu tenho certeza que eles não vão fazer oposição por fazer. Sim. Talvez eles vão fazer uma oposição esticando um pouco mais aqui, vendo uma outra ótica que não se pode fazer ali, e dentro do consenso, dentro do voto democrático, faça o máximo necessário, né? Porque todos eles são muito maduros. E ninguém quer ali fazer uma oposição irresponsável ou uma oposição imatura. Eu sou ser contra por ser contra. Eu tenho certeza que eles não vão fazer isso. Eu tenho certeza que eles não vão fazer porque eles não são disso. E eles não fariam isso, né? Então eu acho que vai ser um convívio muito bom, e ainda mais sendo, né, em relação ao MDB, e sendo a Paula, justamente porque é a Paula que puxa isso, né? E nós estamos num contexto que, hoje em dia, nós estamos muito mais votando na pessoa do que no partido. Por exemplo, o Wilson, quando concorreu, ele foi eleito por causa do Wilson, não por causa do partido. Sim. Por causa do partido. E hoje em dia, nós temos um problema partidário, né? Houve uma grande contaminação e todos os partidos, não é só o PT, o PMDB, o PSDB, enfim, quais os partidos, houve uma contaminação. É geral na nossa política. Exatamente, inclusive até essa partidarização que ocorreu, imagina, a gente tem mais de 30 partidos que eu nem sei a sigla. Tanto né? que nós vimos o número de candidatos nesse ano nas eleições do vereador, né? Exato. Número... estrondoso. Estrondoso, exatamente. Né? Então, essa grande quantidade de partidos, e muitos partidos, nós sabemos disso, isso não é novidade, a gente sabe disso, foram criados para ser legendas de aluguel. Né? Legendas de aluguel. E, infelizmente, a legislatura permitiu que isso acontecesse. Mas... já com as novas mudanças eleitorais, isso já vai ser diminuído. Tanto é que muitos partidos aqui em Cruz Alta não conseguiram fazer quociente eleitoral e não fizeram votos e não foram eleitos. Agora, com as próximas eleições, agora para deputado estadual e federal, muitos não vão conseguir se eleger, muitos partidos não vão conseguir sustentar e eles vão ser obrigados a se unir com outros partidos para melhorar a sua legenda, e a partir daí
dar uma melhorada, né? Porque do ponto de vista de partido, isso é meio fraco, essa discussão é meio fraco, né? É bem fraca, né? Muitas coisas mudaram, né, nos últimos anos, se perdeu, né? Sim. Eu sou muito honesto de dizer, eu sou muito tranquilo, eu sou muito franco. Eu, quando me inscrevi, me filiei ao PMDB, eu pensei em 3 nomes, né? Ulisses Guimarães, Paulo Brossari e Pedro Simon. Desses, o único vivo é Pedro Simon. Eu acho que isso basta. Porque se for pensar que tal senador é corrupto, bom, mas aí tu vai pegar outro partido que tem o outro, que tem o outro, que tem outro que é corrupto também, aí fica complicado, tá? Fica dentro complicado. Então, tem essa questão do partido, mas eu me espelho aqueles líderes, né, que de fato fizeram diferença e que nos estimulam a fazer algo mais respeitado, mais nesse sentido. Sim. Um dos pontos da sua campanha, que ela ficou bastante conhecida, foi pelo senhor falar que seria muito atuante na fiscalização e que, se fosse preciso gerar uma certa polêmica, por isso geraria, né? Pelo bem da nossa comunidade, pelo bem do município. Como que isso tem sido agora nesses dias pós-eleição? Nós já estamos trabalhando, eu já estou com a equipe montada, nós já estamos trabalhando, ela não está completa, mas nós já estamos montada a equipe. Nós simplesmente trocamos de campanha para pós-campanha, né? Tipo assim, eu vou vender um produto, ok, qual que é a estratégia de vender? Vendi, mas qual é o pós-venda? Então, nós estamos agora dentro de uma estratégia pós-eleição. E essa pós-eleição justamente é antes de assumir de fato, né? Mas eu já me considero assumido, porque a gente precisa trabalhar. Janeiro, por exemplo, é um mês praticamente morto, porque o vereador não trabalha e começa a trabalhar a partir do dia 2 de fevereiro. Sim. Fevereiro é um mês complicado, porque nada funciona, tem carnaval, as coisas só começam a partir de março. Então tu vai começar realmente a trabalhar em março, quando tu vai ver março já se foi, até se organizar, muito rápido, né? Tudo muito rápido. Quando tu vê, tu tá lá por abril e maio e não fez nada. Então nós já estamos trabalhando. E o fato de eu dizer para as pessoas que eu vou incomodar, de fato, porque eu sempre trago alguns assuntos que acabam incomodando mesmo, né? As pessoas mais atuantes, de algum modo geral, acabam incomodando. Mas eu não vou incomodar porque eu quero incomodar, porque eu quero fazer lá uma característica do Paulo Viesler que incomoda, eu quero fazer isso como um status eleitoral. Não, é porque é uma característica mesmo. Lá no hospital, por exemplo, no São Vicente, nós temos problemas e a gente tem que ter solução e a gente acaba incomodando. Por quê? Porque tem que pressionar para que haja melhoras. No meu serviço também, na minha clínica, na academia também é assim. E lá na Câmara dos Vereadores eu tenho certeza que eu vou trazer assuntos chatos, assuntos polêmicos, e da mesma maneira que eu não vou deixar morrer alguns assuntos chatos. Isso vai gerar incômodo. Até semana passada, essa semana eu quis conversar com um certo segmento da nossa sociedade para acelerar um certo assunto e eles não quiseram se reunir comigo, dizendo que eu ainda não estava, embora eu estivesse eleito, mas que ainda eu não era vereador e que eles não iam trabalhar comigo, eles não iam me receber para conversar comigo. E ainda foi dito ainda mais assim que eles tinham mais o que fazer, que estavam muito ocupados e que não podiam me receber. Então eu achei isso bastante assim significativo, né? Não vou dizer que é um desrespeito, mas é um desejo deles. Sim. Isso, as pessoas, né? Ou seja, eu estou me colocando à disposição, queria acelerar um certo assunto, e aí eles acharam que por bem não, que ainda não, e mesmo porque que nem ainda assumido eu estava, que eu me colocasse no meu lugar. Mas eu estou colocando no meu lugar, né? E eu estou me colocando no meu lugar. Talvez sim, com certeza eu vou ter muitos erros. É normal que a gente erre, porque a gente está aprendendo, está vendo as possibilidades, assim como eu sei também que eu tenho muitos acertos. Embora essa entidade não quis me receber, não quis conversar comigo, claro, respeito isso, mas o propósito que eu queria fazer junto com essa entidade está acontecendo, embora sem a visão deles, mas a gente está trabalhando com outras entidades, com outras pessoas que têm uma visão diferente deles. Então a gente respeita isso, mas não está parado, a gente está atuando já. É questão de direcionar a energia, né? Se não pode por esse caminho, é preciso... Outro caminho. E assim, a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, para a gente ver as coisas funcionando. Tem que fazer funcionar.
Caso contrário, a gente vai ficar lá, notas de repúdio, reclamando que tem um buraco na rua tal, reclamando que... Então, coisas assim que talvez não pudesse avançar mais. Né? E eu também acredito que talvez as pessoas não estejam muito assim acostumadas com uma maneira mais positiva, uma maneira mais franca, uma maneira mais incisiva de atuar, que é a minha característica, mas que as pessoas não vejam isso de maneira ruim, não vejam isso de maneira agressiva ou mal educada, não vejam isso de uma maneira despropositada. Muito pelo contrário, há um propósito, há uma intenção, há uma necessidade de a gente acelerar mesmo, porque, quando eu vim para cá há 20 anos, porque eu sou de Cruz Alta, mas eu tive muito tempo fora. Eu vim para cá em 2000, nós tínhamos 72 mil pessoas em Cruz Alta. 20 anos depois estamos com 59 mil pessoas. Diminuiu o município. Além de diminuir o município, nós temos baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, uma sociedade não muito bem organizada. Inúmeras empresas fechando. Exato. Além de empresas fechando, outras empresas não vindo. Como que vai ser o nosso futuro? Tudo bem, eu estou com 56 anos, mas talvez uns 15, 20 anos eu me aposento e eu vou embora. Eu vou embora para Balneário, vou embora para a praia e largo Cruz Alta e deixo aqui a Deus dará. Eu acho que não estaria fazendo o meu papel de cidadão pensando assim. Eu acho que eu até posso ir embora de Cruz Alta daqui a 10, 15 anos, mas como que eu contribuí para uma cidade melhor? Eu contribuí ou eu usufruí da cidade, parasitei a cidade e absorvi o que eu queria e depois eu fui embora? O que eu deixei aqui? E dentro disso, qual é a sua expectativa em termos de legado, de propósito, daqui a 4 anos? Como ver Cruz Alta daqui a 4 anos? Eu acho que deixando engatilhado algumas coisas já está bem bom. Engatilhar estratégias de melhor educação, melhor capacitação, de melhor organização da sociedade civil, melhor organização dos empresários, melhor organização da nossa saúde, deixando esses gatilhos de otimização da nossa cidade, eu já me considero satisfeito. O que eu digo assim, melhor organização da nossa sociedade civil? Porque eu entendo a prefeitura como se fosse um síndico. O síndico faz a governança, o síndico que governa, o síndico que vai lá e executa. Executa o quê? O que os moradores querem. Como que os moradores querem? Eles querem aquilo que é decidido em assembleia. Então, como que os moradores de Cruz Alta querem uma cidade? Então, até o prefeito pode decidir, mas e a nossa sociedade civil não pode decidir também? Não pode pressionar, não pode querer? É preciso ter uma participação, né? Tem que ter uma participação. E nós temos talvez uma questão de... Eu não sei se é conformismo ou uma certa acomodação. Não, o prefeito que resolve, temos vereadores que resolvam, né? E eu cheguei a dizer assim, eu cheguei a escutar uma frase assim, é que a partir de agora, com essa nova legislação da Câmara dos Vereadores, alguns segmentos vão esperar que os vereadores façam mais, criem mais condições para que empresas venham mais aqui, que os vereadores criem mais condições para gerar emprego. Isso é deturpado, isso não existe, isso você está dando a responsabilidade de gerar mais emprego, você está dando isso para um vereador, mas não é a função do vereador. O vereador sim tem que criar condições, fomentar, articular discussões para que venham mais empresas, para que tenham mais condições de empregabilidade. Isso sim o vereador pode fazer. Agora, depender dos vereadores que tenha mais empresa, que tenham mais segmentos empregatícios, que tenha mais condições, eu acho que aí é um pouco fora da realidade. Então, o que eu digo? A nossa sociedade tem que estar melhor organizada para exigir mais e também promover mais, também investir mais. E a Câmara dos Vereadores tem que estar bastante atuante no sentido de que tentar favorecer aquilo que a nossa sociedade quer.
E conhecer a sociedade de uma forma mais profunda, né? Sim, digamos assim. exatamente. E o senhor prefeito, agora no caso a Paula, vou falar no papel do prefeito, não da Paula, mas do prefeito, ele tem que estar estimulando isso mais fortemente e como líder e fazer a governança para que de fato a coisa aconteça. Então, nesses 4 anos, eu espero que a gente consiga avançar. Se nós conseguirmos avançar com novas estratégias, com novas frentes de trabalho para que nós promovamos o desenvolvimento de Cruz Alta, eu acredito que 10, 15, 20 anos nós teremos uma Cruz Alta diferente. Agora, se isso não for feito, já está selado o destino de Cruz Alta. Já está resolvido. Já está resolvido. Vai ser uma cidade muito menor, uma população bem pequena. Eu vou até resumir, uma cidade de uma empresa só. Seguindo a estatística, né, do que a gente vê nesses últimos 20 anos. Sim, porque nós vamos continuar com uma escolaridade muito baixa, né, anos de estudo muito baixo, poucas capacitação, pouca habilidade, os jovens indo embora, né, a maior parte dos jovens indo embora, isso é estatístico, porque, por exemplo, atualmente a nossa cidade está mais velha. Não é que ela está mais velha, é que os jovens foram embora e nós ficamos mais aqui. Nós, eu digo, os mais velhos ficaram Sim. aqui. E ainda nós melhoramos a nossa qualidade de vida, estamos ficando mais longevos, estamos ficando mais velhos de tempo e mais velhos de quantidade. Não porque o velho não possa trabalhar, claro que pode trabalhar e deve trabalhar, que por sinal essa cultura de se aposentar, pegar a cadeirinha, ficar a tarde inteira sentado na frente de casa tomando chimarrão e vendo a vida dos outros, eu acho que isso tinha que mudar um pouco. Eu acho que se aposentou, tem condições de trabalhar, eu acho que deve continuar sendo útil, deve continuar oferecendo. Por exemplo, a minha mãe tem 86 anos e trabalha. Sim. E o quanto que isso é benéfico para ela. É saudável, né? É saudável para ela. Claro que não precisa trabalhar 40 horas a sol, mas continuar ativo. Então eu acredito que se nós fizermos algo bem forte agora, nesses próximos 5 anos, com certeza 5 anos, porque o raciocínio de 5 em 5 anos. Então nesses próximos 4, 5 anos, nosso futuro vai ser bem melhor se sustentar isso. Agora, se nós não fizermos algo mais firme, mais provocativo, mais de impacto, a nossa tendência já sabe. Por exemplo, Panambi você foi, Ibirubá, a quantidade enorme de quantidade de empresas, Ijuí deu um salto quântico, saiu e vai ser melhor, e cada vez mais nós vamos ficando encolhendo, virando uma ilhazinha. Então isso não é bom para nós. Para a gente encerrar então, doutor, caso seja feito um convite para uma secretaria, seria do seu interesse? Não, por vários motivos. Eu não tenho tempo disponível para ser secretário, né? Eu só assumi ser candidato a vereador que dentro do meu planejamento de distribuição de tempo, a função de vereador eu conseguiria encaixar. Claro que eu dei uma ajeitada, diminuí aqui, arrumei ali, mas eu consegui encaixar. Então, para vereador, sim, eu consegui encaixar. Para secretário, não. Porque eu não teria o tempo suficiente para isso, para dedicação. E também, por uma questão de vereador, eu me sentiria com mais liberdade criativa, mais liberdade de fiscalização, mais liberdade de parceria com outras possibilidades. Como secretário, não. Como secretário, obviamente, dentro do trabalho do secretário, embora muito criativo, ele tem que seguir as regras do plano de governo. Sim, o plano perfeito. de governo da prefeita. Então, por isso, não. De antemão, não. Eu vou me sentir... O meu objetivo foi ser vereador, meu objetivo é ser vereador dentro dessa proposta. A secretaria não é o meu objetivo. Muito bem. Agradecemos a sua participação na entrevista com os eleitos e desejamos que o seu mandato seja de muito êxito. Eu que agradeço a oportunidade, desde já, é a questão de juntar a população, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura e essas 3 esferas, nós ter uma cidade melhor. E todos nós, cidadãos, eu estou falando com vocês, com todos nós cidadãos, não depender da Câmara dos Vereadores e não depender da Prefeitura. Nós temos que nos desenvolver
além da Câmara dos Vereadores e além da Prefeitura, para ser uma cidade, né, mais progressiva, para ser uma cidade mais desenvolvida. Né? E nós não podemos ficar na história, que Cruz Alta era uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos que avançar no sentido de retomar o desenvolvimento, tanto do ponto de vista de educação quanto profissional. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. A você que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Entrevista com os Eleitos, uma série de programas da TV Cruz Altense. Você que gosta de saber mais sobre as boas novidades da nossa cidade, curta, comente, compartilhe, acompanhe a TV Cruz Altense. Até a próxima edição.